Muito boa noite, edição especial da Grande Entrevista. Nos próximos 30 minutos vou conversar com o artista brasileiro Ney Matogrosso. Ney, muito obrigado por vir à RTP Informação. Obrigado a você. O Ney está em Portugal para 13 espetáculos esta semana, em Lisboa e no Porto. Quem for assistir ao seu show, o que é que vai ver? Vai ver um show onde eu estou lançando assim, vários compositores novos, essencialmente grupos musicais, assim, bandas, né? É um show com... A primeira vez eu uso assim, um equipamento de luz, é o maior que eu estou usando até agora. Figurinos bastante extravagantes. E é um show que as pessoas, se quiserem dançar, podem dançar. É um convite que faz à plateia. Mas eu sei, eu entendo que nos teatros eles não se sentem muito à vontade. Em lugares... E as cadeiras também não ajudam, provavelmente. Mas é um show que permite. Permite isso. É um show baseado neste disco chamado Atento aos Sinais. Sim. E o que é este disco? Como caracteriza estas músicas? Pop rock. Pop rock. É o ambiente em que está neste momento, é essa atmosfera que neste momento que de vez em quando eu gosto de vir a isso, porque não se esqueça que eu venho de uma banda, surgindo uma banda considerada uma banda de rock brasileira. Secos e Molhados. Então, de vez em quando eu saio, faço outras coisas, os clássicos da música popular brasileira e tal, mas eu gosto sempre de voltar a isso porque é muito estimulante para mim. Mas essa é a sua alma musical, o pop rock? Ou o Ney é um homem de gostos diversificados e que, em função do momento, escolhe mais uma área ou outra? Olha, quando eu pretendo um trabalho mais extrovertido, eu venho para isso, né? Mas eu posso... Tem épocas mais intimistas, não é? Mais contigo. O show anterior a esse se chamava Beijo Bandido, era só clássicos da MPB, né? Para termos melhor uma ideia daquilo que vão poder ver os espectadores que naturalmente forem assistir a este espetáculo, vamos ver estas imagens. Atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para-brisa para o temporal. Já buzinou, espere, não insista, desencoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso do pé no pedal. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Como vemos estas imagens, o Ney é um homem muito teatral, mas é um homem muito diferente daquele que víamos há pouco naquele vídeo, deste com quem eu estou a conversar aqui. Sim. É uma personagem que o Ney cria para o palco? É um personagem que eu criei em 73 e que vim desenvolvendo e que vim elaborando. Quando comecei era muito agressivo, porque a ocasião necessitava que eu fosse agressivo, porque era no auge de uma ditadura militar. Estávamos nos anos 70. 73. 73. Auge da ditadura militar no Brasil. E eu sabia que eu vinha mexendo com muitas coisas, com o machismo brasileiro, com os preconceitos brasileiros e com a mentalidade militar que nada podia, né? Ninguém podia expressar um pensamento independente. Tinha que estar todo mundo submetido. E eu nunca me submeti, não. Mas ao longo do tempo foi mudando, teve várias facetas, não é? Sim, e fui também entendendo o seguinte, que eu não precisava ser agressivo, porque existia talvez assim um medo da reação da plateia também. Então eu agredia para não ser agredido, né? Já assustava para não terem coragem de... E fui depois percebendo que não acontecia isso, que eles gostavam da minha manifestação. E acha que o público continua a ter essa expectativa quando vai aos seus concertos? Eles ver essa sabem, agressividade? Eles sabem, não, agressividade não, mas eles sabem que tudo é possível acontecer. Possível.
E isso obriga-o a reinventar-se permanentemente. Isso não me obriga, eu me reinvento por prazer meu, porque eu não quero se repetir. Eu poderia fazer um show só de sucessos, nunca fiz e não pretendo fazer. Eu pretendo fazer como esse, que eu estou lançando 5 bandas desconhecidas no Brasil. Né? Então isso para mim é mais estimulante, mais atraente, eu gosto mais. Não tem medo do risco? Não, eu adoro o risco. O risco é que faz a gente andar. É o risco que faz você ir para frente. Sem risco, você fica repetitivo. Ney, eu há pouco perguntei-lhe se era muito diferente o artista que nós vemos no palco do homem que está aqui nesta entrevista. E no seu dia-a-dia, como é que é a sua vida? Aproxima-se mais daquela personagem? Eu sou isso aqui. É um homem calmo, tranquilo? Calmo, tranquilo, normal, igualzinho a qualquer outra pessoa. Só meu trabalho me difere, né? Mas eu ando na rua a pé, vou ao teatro, vou ao cinema, vou a todo canto. Eu não vou à praia porque tenho nojo do mar, que o mar está poluído. Então eu não entro. E como é que é o seu dia-a-dia? Um dia-a-dia de um homem comum? O Ney só se transfigura no palco? Sim, sim. Faz as coisas habituais? Faço, acordo 10 horas da manhã, tomo meu café, tenho um professor de ginástica que vai à minha casa, fazemos 45 minutos diariamente, não para ficar forte, mas para manter o meu tônus muscular, né? E nada, e fico assim. O Ney já tem 72 anos. 72. É impressionante. E como é que mantém a energia que nós vimos ali no palco? Olha, além dessa questão de eu fazer exercício, porque eu faço isso desde 96, diariamente, assim. Antigamente eu fazia de segunda a sexta, agora eu faço de segunda a quinta. Nada. É minha cabeça. Eu acredito que sou capaz, porque quem inventou isso fui eu. Exato. Se não fosse capaz, não inventava, não é? Sim, mas quando eu senti o tranco, quando eu botei no palco, eu vi que era um tranco, né? Mas aí eu disse assim, você inventou, vai ter que dar conta, né? Claro que eu canso, mas eu sempre cansei. Em 73 eu cansava, em 80 eu cansava. Eu fico inventando coisas que exigem de mim muito fisicamente, né? Mas não tem ainda nenhuma limitação que decorra da idade? Ainda não, mas sei que chegará essa hora. E receia a chegada dessa hora? Eu aceito tudo com a maior naturalidade, porque eu estou aqui de passagem. Então, eu sei que vai chegar um momento em que isso acontecerá. Mas também já entendi o seguinte, eu continuo, tem músicas que eu canto aqui, nesse show, no mesmo tom que eu cantava em 1973. A sua voz não mudou assim tanto? Ela adquiriu médios e graves que eu não tinha. Antes era mais aguda. Mas então eu entendo o seguinte, vai chegar um momento em que talvez eu não possa estar dançando dessa maneira, em cima de um salto de 11 centímetros, como tem ali, mas eu vou poder cantar de uma outra maneira, né? Mas esse é um problema que muitas vezes os artistas enfrentam e com alguma dificuldade, que é a hora de saber quando acabar. Eu não estou a dizer com isto, quando faço esta pergunta, a imaginar que essa hora está breve para si, mas é uma coisa em que pensa. Sim, claro. E pretendo assim, no momento em que eu perceber que não dá, eu não vou esperar que me apontem o dedo, eu sou muito crítico. Mas acha que... Eu sou muito crítico, eu sou mais crítico do que os críticos. Acha que os artistas têm essa noção? Alguns têm, outros não. O Ney acha que tem essa noção sobre si próprio? Eu acho que eu tenho. Eu sou muito crítico. Se eu estou fazendo isso aí, é porque em todos os sentidos eu ainda estou podendo. Eu ainda posso expor meu corpo dessa maneira, porque eu cuido dele para isso, né? Mas vai chegar um momento que mesmo cuidando dele, eu não poderei dançar durante 1h40. Claro. Acha que a idade traz mais limitações ou traz mais liberdade? Até o momento me trouxe mais liberdade. Mais liberdade. A capacidade de escolher e de fazer o que acha que é mais interessante. Sabe, sem medo. Por exemplo, houve assim, quando eu selecionei o repertório desse disco, quando eu tive todo o repertório junto, eu percebi o seguinte. Porque como são bandas muito novas, a maioria, né? Mas são conhecidas no Brasil? Não, são conhecidas regionalmente. Uma do Rio de Janeiro, uma de São Paulo, uma de Maceió, outra do Rio Grande do Sul.
são conhecidos regionalmente, eu estou juntando e botando todos no mesmo, né? E quando eu ouvi tudo, eu disse assim, mas está parecendo muito juvenil, sabe? Aí eu parei e pensei assim, será que não vão estranhar eu estar cantando um repertório assim? Mas quando eu testei, a primeira vez que eu fiz, eu vi que não tinha problema, as pessoas receberam de braços abertos sem conhecer as músicas. Isso é que foi o que mais me impressionou, porque eu não tinha gravado disco, eu não tinha cantado as músicas em lugar nenhum, e as pessoas gostaram do a primeira vez. Porque o Ney tem essa estratégia de só grava depois de testar as músicas nos espetáculos. Depois que eu faço alguns espetáculos. Para muitos artistas o processo é o contrário. Primeiro gravam um disco e depois vão apresentar o disco ao público. Mas eu percebo que no meu caso, diferente. eu percebo que no meu caso, se eu gravar primeiro, eu estou verde. Se eu apresento para o público e faço 1 mês, 2 meses, 3 meses e vou para o estúdio gravar, eu já entendi melhor todo o significado do que eu estou falando. E acontece que algumas músicas que o Ney gosta, percebe que o público não gosta e, portanto, retira da gravação. Tiro. É que isso acontece com... Tiro. Eu sou muito objetivo. Eu tiro, mesmo que eu goste. Eu tiro. Porque o disco não é para si, na verdade, não é? Sim, não, eu estou fazendo para as pessoas. Eu quero que as pessoas se divirtam, eu quero que elas gostem, sabe? Não é uma concessão. Eu não sou uma pessoa de concessões. Não é um comercialão, digamos assim. Não é isso. Não alguma coisa que não interfira na percepção do que eu estou fazendo. Né? Lembra-se da primeira vez que atuou em Portugal? Lembro, perfeitamente. Quando é que foi? 83. E como é que foi? O público português, como é que reagiu? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tive 5 dias o Teatro Coliseu, que tinha 5.000 lugares, lotado. E depois tem vindo com frequência a Portugal? Venho com regularidade a Portugal. E o público português é muito diferente do público brasileiro? Eu não acho tão diferente assim. Não acho tão diferente assim. Não. Eu achava que seriam. Eu achava que seriam mais conservadores. Mas também tem o seguinte, quando eu cheguei aqui, porque o senhor se chamava Mato Grosso, eu entrava com uma tanguinha, eu era um índio, com um cocar enorme. Isso na primeira vez que foi cá? Na primeira vez, né? Mas aí depois eu me toquei que Portugal estava saindo de uma ditadura militar. Havia uma euforia de liberdades e eu acho que foi aí que a coisa ficou compatível, né? E que não me estranharam, porque todos estávamos na mesma frequência de liberação e de liberdades, né? Portanto, nunca sentiu essa diferença, não é? Não. O português é uma língua difícil para compor canções, ou não? Eu não componho. Eu não sou compositor. Mas eu acho que não. Eu vejo, assim, as músicas em inglês, eu digo, nossa, mas as nossas são muito melhores. As nossas letras são Quando muito faz melhores. a sua tradução mental daquilo que é dito. As nossas são muito melhores. O Ney... As nossas têm muito mais profundidade, muito mais... Falamos, mesmo num trabalho como esse, podemos falar sério, sabe? Falar coisas que tenham fundamento, sabe? Você acha que... Pô, isso aí é um tapa na cara, né? Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Isso aí, eu acredito nisso. Tem uma parte da música que fala assim... É um hino à liberdade, sim, não é? um hino à liberdade. Tem um pedaço que fala assim, travesti, trabalhador, turista, solitário, família, casal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Eu sou um defensor dessas liberdades, e, sabe? Tem esse direito... Sempre me coloquei dessa maneira no mundo. E esses direitos estão a ser concretizados? Por exemplo, no Brasil? Houve uma regressão com o advento da SIDA, como vocês chamam. Né? Antes disso, era assim, apesar da ditadura, existia uma liberação, assim, sabe, uma liberdade de comportamento que a doença fez todo mundo dar 2 passos atrás, que é uma pena. O Ney conheceu muitas pessoas, teve vários amigos que morreram com SIDA. Sim, muitos. Muitos. Muitos.
Isso foi dramático? Foi uma experiência Foi traumatizante na altura? Não, eu não diria traumatizante, foi muito doloroso. Porque você vê gente assim, de 30 anos, gente talentosa, gente bonita, gente criativa, assim. Teve uma semana que eu tive que ir 3 vezes ao cemitério, numa semana, enterrar 3 grandes amigos. A minha sensação foi a seguinte: os nossos amigos nos espelham, não é? Se eu converso, se você é meu amigo íntimo você é meu espelho, eu sou seu espelho. A sensação que eu tive é que tinham quebrado todos os espelhos ao meu redor e eu não tinha onde me refletir. Foi muito estranha a sensação. Né? Mas foi uma sensação que foi superada há pouco, quando falava de que teria sido uma experiência traumatizante, era no sentido de deixar marcas. Isso passou, isso foi ultrapassado. Passou, foi ultrapassado. Porque acabou de me dizer que numa semana foi 3 vezes ao cemitério, Sim. calculo que isso seja terrível, não é? Sim. Mas eu fiquei assim, 10 anos, eu não sabia, mas eu estava de luto. Eu fiquei desinteressado, assim, desinteressado da vida. Mas eu não tinha consciência. Sabe, eu sentia que eu estava assim, desinteressado de relacionamentos, desinteressado de conhecer pessoas. Porque a sensação que eu tinha é que eu tinha que voltar ao zero, recomeçar. E eu não tinha essa vontade. E isso demorou 10 anos? 10 anos. Aí um dia eu acordei e disse, não, eu tô parado. E aí recomeçou tudo, me abri para o mundo outra vez. E extraordinariamente o Ney não teve nenhum problema com a doença, com a SIDA. Extraordinariamente, porque eu tenho certeza que eu tive contato com o vírus. Mas o vírus não quis nada consigo. Não sei explicar. Quando eu fiz o primeiro teste, eu tinha certeza que ia dar, porque eu tinha um relacionamento estável, camisinha... Com uma pessoa que tinha SIDA. Que tinha. E camisinha, ninguém usava camisinha. Camisinha era coisa de quem não queria ter filho apenas, né? E olhe lá, né? Então, eu fui fazer o exame tendo certeza que eu estava contaminado, porque não tinha como. Eu tinha passado pela mão de muita gente que estava com a doença, né? Passado pela mão com o maior prazer, né? Não era, passei pela mão querendo passar pela mão. Era gente que eu... Com quem tinha uma relação, sim, não é? Sim. Com quem gostava de estar. Então, a minha surpresa foi chegar lá e o exame dar negativo. Aí eu disse assim, mas será que não estamos naquela brecha que diz que tem uma janela? E fiz regularmente durante 5 anos. E não tenho. Aí pergunto para os médicos, e aí, me expliquem? Ninguém me deu uma explicação até hoje. O que é que lhe parece o casamento entre pessoas do mesmo sexo? É uma ideia que defende? Eu não defendo isso, eu defendo o direito de quem quer. Eu não quero. Porque eu acho que que é uma coisa ultrapassada? Eu acho que o casamento entre homens e mulheres já não dá certo. Eu não vejo um casamento durar mais. As pessoas também... Porque mudou esse olhar sobre o casamento, né? Não é mais uma coisa por amor, porque você idealiza uma coisa para o resto da sua vida, que você vai ter que lutar muito para ultrapassar muitas coisas, né? Conceder muitas coisas para você manter um relacionamento que inicialmente é muito sexualizado e que depois não é tão sexualizado, né? Mas que se transforma num sentimento de amor, não paixão, né? Porque o que move as pessoas é a paixão, que se transforma num amor sereno, né? Mas que aí precisa ser... Você tem que trabalhar para manter, né? E ninguém está disposto a trabalhar, né? Então eu vejo casamentos que não duram nada, as pessoas se casam e 2 meses depois estão separadas. Então eu acho que isso é uma coisa que não dá certo nem entre homens e mulheres. Agora, entendo a coisa porque, por experiência que eu observei na época, assim, pessoas do mesmo sexo que, né, levantaram um patrimônio juntos, um dos parceiros morreu, a família do que morreu veio e tomou tudo do outro que criou aquele patrimônio junto e que não havia lei que amparasse aquela pessoa.
né? Então, eu acho muito justo que se as duas pessoas vivem muito tempo juntas, tenham os direitos que quaisquer, né? Casais. Sim, Aí eu estou vê falando por esse de lado, homem com homem, mulher com legal. mulher, homem com mulher, pelo lado legal da história, né? Ney, como é que Eu não tenho essa não tem necessidade. essa necessidade. Como é que está o Brasil? Nós, do lado de cá do Atlântico, temos visto nos últimos meses muitas manifestações, sobretudo desde que foi anunciada a organização dos Jogos do Campeonato do Mundo de Futebol e também dos Jogos Olímpicos, e temos a sensação de que há um certo desconforto em relação a isso. Até que ponto é que isso corresponde à verdade? Um enorme desconforto. Um enorme desconforto. Porque o governo que é um pouco brasileiro está estranho. gastando bilhões de reais para fazer esses estádios de futebol, que muitos serão elefantes brancos, porque nunca mais haverá nada lá. Os hospitais públicos, as pessoas estão sendo jogadas no chão, em cima de um paninho. Mas Falando imagens que você vê na televisão, mas houve diariamente. uma regressão ou isso sempre foi assim? Não, está piorando. Está piorando? Nunca a saúde no Brasil foi decente. Foi decente nos anos 50. A saúde pública do Brasil era exemplar. Era, assim, copiado na América Latina. Hoje em dia, a saúde pública no Brasil é uma vergonha. As pessoas vão para os hospitais públicos e se deitam no chão. E, portanto, as pessoas A educação no país é vergonhosa. Tem aí um levantamento que se faz da educação no mundo. O Brasil é lá 150 e não sei quanto. Nós somos o país que mais paga imposto no mundo. Para onde vai o dinheiro desses impostos? Nós não temos nada nada. Esse dinheiro não reverte em nada. O transporte público é horroroso. Então, como é que o povo pode estar satisfeito com isso? Porque tudo é padrão FIFA. Então, que seja padrão FIFA para o povo brasileiro, não para a FIFA, não é isso? Mas a ideia é que tínhamos visto esta distância, que é a distância de um Atlântico pelo meio, é que com o PT, com o Presidente Lula, tinha havido um grande movimento, por exemplo, de pessoas pobres que passaram para a classe média. Sim. Tá, então vamos isso lá. É verdade Tá, ou é aquilo que se conta? Então vamos lá. Então, se o presidente Lula resolveu dar uma Bolsa Família, que é R$70, eu não sei, R$70 dá o quê? 30 euros, 35 euros. Por mês? Por mês. Para quem passa fome, não resolve. Mas vai, compra um arrozinho e compra um feijão. Mas você não pode só dar o dinheiro, porque o que acontece? Se você tem mais filhos, você tem direito a mais uma porção. Então, o que acontece? As pessoas... Eu acho que para você dar uma coisa dessa, você tem que, paralelamente, necessariamente, para receber o dinheiro, tem que botar seus filhos na escola. Não é isso? Para que futuramente elas sejam, né, instruídas e trabalhem para ganhar seu dinheiro. Não. Quanto mais filho, mais ganha. Então elas fazem filhos. E aí? E até quando? A presidente Dilma agora, claro, a eleição está chegando, ela disse que vai dar R$10 a mais no Bolsa Família. Isso significa alguns milhões O Ney é muito crítico do exercício do Partido Trabalhista? Eu sou crítico com tudo, não só com o Partido Trabalhista, sou crítico com a política. Mas foi o Partido Trabalhista que governou o Brasil nos últimos anos. Sim, mas eu sou crítico com a política, porque eu sempre imaginei que houvesse algum ideal elevado na política. Não vemos isso, é corrupção. Diariamente, semanalmente, escândalos de corrupção no país. E não viu essa diferença entre o PT e os restantes partidos? No PT é muito mais visível a corrupção. É muito mais visível. Agora, não estou dizendo que só o PT. Eu sei que todos são corruptos, em todos os partidos há corrupção. Mas a tendência, e volto à minha questão inicial desta conversa sobre o Estado do Brasil, a tendência dos últimos anos não foi para uma melhoria para a maior parte dos brasileiros, ou estou enganado? É esse Bolsa Família. É mais R$70 no bolso. Essa Bolsa Família. Os serviços, nada disso melhorou? Não, nada disso, nada disso. O serviço, o que melhorou foi isso, que essa gente saiu
da extrema miséria para a pobreza enorme. Não, aquilo que o PT costuma dizer, ou que o Presidente Lula, quando vem a Portugal, diz, ou a Presidente Dilma, é que passaram da pobreza para a classe média. E, portanto, que há uma classe média maior no Brasil neste momento do que havia há alguns anos. Se considerar isso classe média, né? Se considerar isso classe média, sim. As pessoas agora, né, podem comer, né? Podem comprar um frango, porque antigamente era miséria, 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 de não ter o que comer. Mas ainda tem. Uhum. Ainda existem no Brasil 10 milhões de miseráveis. Para um país como o nosso, onde você joga um grão de milho num monturo de cimento, nasce um pé de milho, é imperdoável. Uhum. É imperdoável. E a qualidade, já há pouco fez referência à qualidade dos serviços, dizendo que os brasileiros agora estão a pedir serviços na educação, na Sim. saúde, com o padrão FIFA, não é? Sim, claro. Que é um padrão de qualidade. Sim, claro. Por que não? Com tanto dinheiro que rola lá, se tem dinheiro para fazer esses estádios, por que esse dinheiro já não foi? Nós não precisaríamos ter essa Copa. Já que tinha tanto dinheiro disponível, por que não resolver os problemas do nosso país? De transporte, de educação, de saúde. E essa sua posição que está aqui a defender é uma posição que acha que é maioritária no Brasil. A maior parte dos brasileiros, apesar de gostarem muito de futebol, preferiam isso do que um campeonato do mundo. Eu não sei se prefeririam que não tivesse uma Copa. Tudo bem que houvesse a Copa, mas que houvesse também um zelo. Sabe o que está acontecendo? Para construírem os estádios, eles estão tirando, assim, moradores de áreas enormes, eles tiram a casa deles, dizem que vão dar um apartamento um dia. Então fica aquela quantidade de gente esparramada pela cidade, dormindo pelo meio da rua. Mas acha que há uma maior consciência do povo brasileiro, Sim. dos seus direitos Sim. e do direito que Sim. tem a exigir Sim. ao governo uma melhor educação, uma melhor saúde? Sim, e não estou E isso é novo? não estou falando de classe média, não. Estou falando de gente Pobre, exigindo os direitos e reclamando e dizendo que não pode não ser mais... E isso é uma coisa nova no Brasil? Sim, essa consciência é. Porque o escândalo é tamanho que até essas pessoas param para refletir, não é isso? Vejo muito crítico do Estado do Brasil Sou neste crítico, momento. tem que ser. Eu não posso estar satisfeito com aquilo que eu vejo. Eu adoraria viver num país civilizado, sabe? Civilizado, com direitos respeitados, né? Agora, o Rio de Janeiro. Todo dia tem um assassinato, todo dia tem uma pessoa pobre morta. A bala. Que aí fica assim, foi tiro entre bandido e polícia. Aí você vai lá ver, não foi tiro de bandido. Sabe, o Amarildo sumiu, não sei se vocês souberam, uma pessoa que a polícia pegou, levou lá para um UPP e desapareceu. Meses depois, e disseram que não sabiam dele, meses depois eles mataram ele, levaram... Eles, a polícia? A polícia. Aí levaram dentro de um camburão, levaram não sei para onde, e deram um sumiço no corpo dele. Isso é típico dos regimes autoritários, não é? Ué, mas o que a gente está vendo é um regime autoritário. Não digo a presidência da República, mas o regime... Fala dos governadores. Sim, a coisa policial é autoritária, é fascista. É fascista. É fascista. Estou surpreendido com essa sua convicção daquilo que é o Brasil neste momento. Mas infelizmente é o Brasil que eu posso falar. Eu adoraria estar aqui dizendo que tudo está maravilhoso, que o povo está feliz, bem tratado, bonito e viçoso, mas não é. Não é verdade. Ney, só tenho mais uma pergunta para si. Neste momento, o que é que lhe dá mais prazer? O que é que lhe traz felicidade? O que me dá mais felicidade é subir num palco e cantar. É isso que lhe dá. Continua a ser. Continua a ser. Esse momento de grande felicidade, não é? E em Lisboa vai estar três noites, não é? Os portugueses poderão assistir a 3 espetáculos, 2 em Lisboa e um no Porto. Ney, agradeço-lhe ter vindo à grande entrevista da RTP Informação. Gostei de conversar consigo, de ficar com essa ideia, que é a sua ideia sobre o Estado do Brasil neste momento. Muito obrigado. Não só minha. Não é só sua, infelizmente, provavelmente, não é?
Nós voltaremos na próxima, não na próxima semana, como é habitual, mas só daqui a 2 semanas, com uma nova entrevista aqui na Grande Entrevista da RTP Informação. A todos, uma muito boa noite e uma boa semana. Desencoste o céu do meu metal, devagar pra contemplar a vista.